Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Terminamos uma aula de matemática e agora estamos entrando, não é? Nesta aula de língua portuguesa. É a nossa aula 1 e estamos aqui no estúdio, não é? Com Plínio, nosso intérprete de línguas e sinais. Temos também a professora Viviane, que está aí no chat, vai dar um alô para vocês. Oi, gente, eu já estou por aqui conectada, esperando aí o que vocês têm para dizer sobre essa aula, que eu tenho certeza que está maravilhosa. Então não se acanhe, não fique tímido, comente aqui ao longo da aula conosco, que eu vou fazer aí a ponte entre vocês e a professora Adriana aqui no estúdio, tá certo? Ok, então vocês já me conhecem, eu me chamo Adriana, este é o meu sinal e vamos a mais uma aula. O nosso tema de hoje é oralidade escrita. Então espero que vocês estejam aí ligadinhos, né, conectados, façam o login, aqueles que ainda não fizeram, que estão chegando agora, se organizem, não é? Aí não sei se vocês estão pela TV, pelo computador ou pelo celular, mas eu sei que vocês estão assim bem ligadinhos e já sabem se conectar pelo app, não é? Sabem que a nossa aula ela fica disponível para vocês também no YouTube. Então, minha gente, não percam tempo. Vocês têm todo um material à disposição para vocês crescerem, avançarem em conhecimento. E esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então, organiza o espaço aí, não sei se você acordou faz tempo, ou se está tomando, não é, o seu café da manhã, ou dependendo do horário, não é, que você tem. Então, se organiza aí, pede a colaboração de todos que estão aí no seu ambiente e não esquece desse detalhe, onde em qualquer espaço que estamos, precisamos ter uma boa parceria, ter um bom diálogo. Então, dialogue com os seus responsáveis, com o seu irmão, com a visita que está na sua casa, com alguém que está aí no seu espaço de estudo e pede a colaboração para este momento. Então, tranquilidade, paz, é tudo para o fluir das ideias. E vocês sabiam que a nossa mente é um canteiro de ideias e elas fluem e se multiplicam a partir do momento que estamos totalmente tranquilos e estamos preparados para este fluir de ideias. Então, eu espero que essas ideias aí surjam a cada dia na mente de vocês, tá bom? Então, vocês sabiam que a língua e a linguagem são componentes importantes para a comunicação? É muito importante. Mas será que existe uma diferença entre língua e linguagem? E aí? Será que tem a ver com a forma que estamos nos comunicando? Eu comecei a aula falando com vocês que é necessário uma parceria e um diálogo com quem está do nosso lado no momento do aprendizado. Então, a língua, a linguagem, ela influencia, ela coopera para o aprendizado. E aí é importante sabermos como nos expressar diante de todo um contexto que estamos. E o contexto de vocês aí é de aprendizado, é de crescimento. E esse contexto é maravilhoso, eles não podem ser interrompidos por nada. Eu vi uma frase que eu achei interessante, que fazia alusão às crianças, e eu faço também, não é? Eu faço menção desta frase para os adolescentes, pré-adolescentes também. Não é? Quando eu vejo uma criança, um adolescente, eu penso nisso. Não é? Cuidado, aí contém sonhos. E eu sei que em cada um de vocês tem sonhos maravilhosos. Não é? E existem aqueles sonhos que são bem grandes, fantasiosos demais. Mas será que esses sonhos podem acontecer? Claro que sim. Por que não sonhar? Então, todos nós devemos sonhar. Então, eu incentivo vocês a sonharem, não é? Sonharem, ousarem e pensarem, não é? Pensarem nas
frases, orações, palavras que vocês estarão usando, não é, no seu dia a dia, melhorando assim o vocabulário. Essas aulas de língua portuguesa servem para isso. Se não ajudar vocês nisso aí, ela não tem sentido. Mas elas devem ser, sim, transmitidas desse jeito, não é? Com amor. E isso tem aqui, tá? De todos que estão aqui. Da minha parceira Viviane, de Plínio e de toda a equipe aqui do estúdio, pessoal. Todos estão empenhados nesse processo. Tenha certeza disso, com muito amor, fazendo tudo isso para vocês. Então, a comunicação, ela funciona muito. Então, vamos conceituar. A língua é um processo coletivo, não é? Então, a língua é um processo coletivo, que estamos em um ambiente, cada um fala, tem um jeito de falar específico. Nessa forma de falar, de comunicação, tem também envolvido emoções, sentimentos e também conhecimento, e isso é importante. Já a linguagem é um processo individual. Vocês percebem, eu agora baixei um pouquinho o tom, mas vou falar mais alto. Vocês percebem que na casa de vocês, cada um fala de um jeito? Tem um processo de linguagem, tem uma linguagem que é entendível, não é? Tem pessoas que só atendem quando alguém fala com um tom mais alto. Se falar com um tom baixo, tranquilo, essa pessoa entende que não é para obedecer, não é? E aí, eu gosto sempre de lembrar disso. Nós não somos pessoas adestradas, não é? Ah, não, nós não somos. Nós somos livres para poder escolher nos comunicar bem, tranquilamente ou não. E aí, quando eu falo com vocês que esse processo é um processo individual, é porque eu posso escolher me comunicar com amor ou não, não é? Gritar ou falar tranquilamente, educadamente, quando todos irão me compreender. Então, vocês percebem que, usando a linguagem nesse processo individual, nós fazemos escolhas e assim é na vida. Nesta aula estaremos estudando sobre oralidade e escrita. Então, vocês percebem essa ligação, relação de oralidade e escrita? Oralidade é aquilo que eu estou comunicando e a escrita é aquilo que eu escrevo. Olha a importância do ler, reler, escrever e reescrever. Olha, um dia vocês lembrarão desta frase que sempre falo para vocês. É para memorizar mesmo, é para conscientizar mesmo dessa importância, não é, da oralidade e da escrita. A linguagem está presente em todas as interações sociais que participamos em nosso cotidiano. Por meio delas, nos constituímos como sujeitos sociais. E aí a língua é como uma roupa que escolhemos, né? Usar. Se vamos para um campinho jogar futebol, vocês, né, colocam lá um short tranquilo para jogar bola, né, uma bermuda, e colocam uma camisa leve e um tênis e uma meia. Se você vai para um casamento, um aniversário, um momento especial para o shopping, e aí você coloca aquela roupa mais produzida, e a linguagem também é assim. Então, ela nos representa em qualquer ambiente. Então, ela nos constitui como sujeitos sociais. Aprenderam aí alguma coisa? Diante de tudo isso que eu falei, comenta no chat que a professora Viviane, ela está ali ligadinha, tá, pessoal? A maneira como falamos das coisas influi diretamente nas concepções que temos delas. Olha, pessoal, vou sempre lembrar vocês, quando lermos qualquer palavra errada, nós temos que voltar e ler novamente. Isso é muito importante. E, dependendo do meio social e cultural em que uma pessoa vive,
a língua se desenvolve de um jeito ou de outro, de forma que os sujeitos sociais e sua linguagem se influenciam mutuamente em sua constituição. Nas interações sociais de que participamos, podemos, por meio dos usos que fazemos da língua. Então, todas as interações sociais que participamos, seja no meio da nossa família, seja na comunidade, seja em um ambiente público aberto, estamos interagindo com pessoas e estamos usando a língua. Ela abre caminhos, né? Como falei para vocês, ela pode abrir caminhos, né, na vida das pessoas. Nos ajuda a atingir os objetivos, mas ela também pode, de certa forma, fechar, não é? Portas, caminhos que poderiam ser abertos pela forma que nos comunicamos. Ela nos ajuda a conquistar aqueles com quem interagimos ou pelo contrário. Olha aí, importante, vocês lembram quando iniciei este conteúdo, eu falei para vocês que o uso da linguagem, ele é feito, ele é transmitido, não é? Ele pode ser transmitido com amor ou não, ele pode ser pensado ou não, e aí a importância do pensar, do se comunicar, às vezes com o silêncio também, não é? Você muitas vezes não está seguro ou você não acha que não deve falar de determinado assunto naquele momento. É também importante aprendermos a silenciar e falar aquilo que achamos que deve ser falado naquele momento. Isso também faz parte da linguagem. Então, o falar, o escrever, é um momento muito precioso. Por isso que eu iniciei pedindo para vocês falarem aí com as pessoas e ter essa parceria, essa colaboração, não é? Essa ajuda mútua para este crescimento, pessoal. Podemos perder oportunidades ou sermos mal compreendidos. Vocês percebem como é sério essa questão de estarmos nos comunicando, que temos que pensar. E aí eu trago aqui uma reflexão para vocês. Por quê? Geralmente as pessoas pensam que adolescente, pré-adolescente, eu falo para sexto ano, não pensa antes de falar, não é? Fala o que vem na mente. E às vezes realmente. Mas será que vocês não podem pensar? Será que vocês não podem começarem a planejar essa fala? Pode sim. Então, vocês são capazes de tudo. E aí é importante usar, não é, a mágica do amor. Eu sei que a fase de vocês é a fase, não é, do pensado, do tudo maravilhoso, não é? A fase dos sonhos, do florescer. Eu sempre olho para a adolescência assim. Então, pensem nessa mágica do amor. A palavra falada com amor, ela gera um efeito incrível. Então, conquiste as pessoas que estão do seu lado. Não perca a oportunidade de falar, se comunicar bem, tá bom? E usando sempre a mágica do amor. A linguagem também cria inimizades, antipatia, e aí é uma parte, não é? Que acontece e não é anormal. Acontecer conflitos, inimizades entre colegas, entre pessoas, membros da família, entre pessoas na comunidade. Isso ocorre, pessoal. Agora, isso não pode ser assim, o ápice, ser a coisa mais importante. Vocês já viram aquelas pessoas que têm prazer em criar inimizade e ver o outro infeliz? Então, este exemplo não é legal. Então, nós somos feitos para mais, nós somos feitos para promover a paz. Então, se alguém está com dificuldade, nós temos que usar a nossa linguagem para promover a paz. Ser pacificador de conflito. Nunca
ativador de conflito, ativadora de conflito. Então, isso é importante, não é? Dentro da nossa família, dentro da escola, dentro da comunidade que estamos inseridos. Por quê? Se somos pacificadores, nós não vamos ser mais um ativador de conflitos. Já tem pessoas fazendo esse papel e nós não podemos multiplicar, nós temos que diminuir essa ação a cada dia. E podemos fazer isso com a nossa linguagem. Vamos conhecer a função da linguagem? Segundo o teórico linguista Jacobson, a comunicação tem 6 elementos essenciais. Olha, aí vem um conhecimento de o linguista é como se fosse um cientista. Ele é um cientista da linguagem. E aí ele traz para a gente esse conhecimento. Então são eles: o locutor, que é o emissor, aquele que diz algo a alguém. Então falar algo para alguém é uma responsabilidade muito grande, sabia? E aí temos que pensar antes de comunicar algo para alguém. Principalmente quando estamos trazendo determinadas notícias, não é? Então, o jeito que comunicamos, a forma que comunicamos, tem assim, uma preciosidade incrível. Então, esta pessoa que comunica é o emissor, ele está emitindo uma mensagem. Eu estou emitindo um conhecimento para vocês. E o interlocutor, o receptor, é aquele a quem o texto do locutor se dirige. É aquela pessoa que está escutando, que está lendo, não é? O conteúdo é oralidade e escrita para quem está assistindo agora. Então, aquele que está transmitindo, não é, a mensagem escrita ou falada é o emissor. E aquele que está ouvindo ou recebendo é esse receptor. E aí é muito importante essa responsabilidade dentro da comunicação. A mensagem, o texto produzido pelo locutor. E o código? O código é a língua, o conjunto de sinais estabelecidos por convenção e que permite compreender a estrutura da mensagem. Então, a língua, ela representa, né, o código representa as regras, as concordâncias verbais, não é? Toda essa parte aí de sintaxe e morfossintaxe, que é morfologia, sintaxe, que trabalhamos aqui, não é? Vocês estão vendo o conteúdo o ano todo e ele parece que volta para a gente, porque é um trabalho, o aprendizado é um processo contínuo. E muitas vezes o processo ele é repetido, é necessário essa repetição para que haja, não é, de certa forma, eu falo essa palavra, impregnação de conhecimento. É você realmente estar todo envolvido, não é, embebecido. Verbos, talvez, palavras, não é, que seja assim, bem estranha para vocês, mas assim, tomados pela língua portuguesa. E aí, professora Viviane, estão aí atentos? Professora, eu queria dizer que eu estou aqui praticamente administrando seu fã-clube, viu? Porque é tanta gente dizendo que ama essa aula, que adora assistir, que não tem como, se não quer, só não entende quem não quer. A gente tem muita participação mesmo, a gente tem a Andresa, Saulo, Sofia conversando com a gente aqui no chat e eles estão adorando essa aula. Eu queria, na verdade, reforçar tudo que você está dizendo, porque a aula está linda e eu concordo com tudo. Eu acho que quando você fala que é por meio da linguagem que a gente espalha amor, que a gente percebe o amor, acho que essa aula é um bom exemplo disso, né? Uma aula feita com amor pela professora Adriana. Então, a gente consegue perceber o carinho na escolha das palavras que ela vai explicar, que ela vai utilizar quando está explicando o assunto para vocês. E a mesma coisa é vocês retribuindo aqui no chat. Eu só vejo amor de volta. Então, é muito bom que a mensagem que a gente possa estar espalhando através do nosso corpo, através da nossa língua, através da nossa linguagem, quando a gente se comunica com o outro,
seja sempre uma linguagem de empatia, né? Seja sempre querendo se aproximar do outro com bons olhos, com bons ouvidos, com bom coração, para que não haja um rechaçamento, né? Para que não haja uma divisão, porque a gente não soma nada quando a gente divide as pessoas. A gente trabalha muito melhor quando a gente trabalha junto e unido, tá certo? Então eu fico muito feliz que vocês estejam unidos aqui no chat e felizes com essa aula, do mesmo jeito que eu estou feliz em poder assistir e conversar com vocês. Então, fortalecendo essa palavra da minha parceira Viviane e o que vocês estão colocando aí, eu vou dizer, não é? Escola unida, alunos unidos nunca serão vencidos. Família unida também nunca será vencida. Então, tenta ser assim esse elo, sabe? Condutor dentro da sua família, tá? Então, vamos seguindo. O canal é o meio físico que conduz a mensagem, é o som, é o ar, é o papel e etc. O referente é o contexto, o assunto, os objetos aos quais se refere a mensagem. Então, estes são, né, os elementos que o linguista, o cientista Jacobson percebeu, né, que é necessário para o uso da linguagem. O referente é o contexto, o assunto, os objetos aos quais se referem a mensagem. Então, é interessante, não é? Aquilo que estamos falando, como estamos nos referindo, né? Estamos transmitindo essa mensagem. E aí tem alguns ícones ali ao redor, não é? Do indivíduo, não é? É formas de comunicação de hoje, não é? Pelo telefone, por e-mail, não é? Pelo WhatsApp, conversando também pessoalmente, não é? Isso é muito importante, pessoal. Então, às vezes, a gente precisamos, vou refazer minha fala, precisamos parar, não é? Pensar que, às vezes, não é tão legal só conversar por WhatsApp, não é? Ou Insta. É importante também conversar no olho, né? Você olhar o outro, você rir, você conversar assim abertamente. É muito legal. Então faz isso, faz uma roda de amigos e conversa, né? Fala sobre assuntos interessantes para vocês, para a idade de vocês. Isso é muito massa. Então começa a praticar aí a sua linguagem com a mágica do amor, tá? Cada um dos elementos da comunicação, Jacobson associou a uma função da linguagem: emotiva, conotativa, referencial, metalinguística, fática e poética. E aí eu gostaria de ter tempo para trabalhar cada uma dessas aí, mas temos mais uma aula, não é? Que teremos este tempo. E aí eu deixo aí o gostinho de quero mais para a próxima aula, não é? Que nós teremos, a aula ainda não acabou, tá? Não saiam daí. É só que eu não vou me aprofundar nesta função da linguagem, que eu falei para vocês, emotiva, que envolve sentimentos, não é? As palavras faladas com amor, ela alcança muito mais o receptor, quem vai ouvir, do que uma palavra falada sem amor. Não é assim, quando alguém chega, você faz algo de errado, não é? E aí alguém chega e te alerta que o que você fez não é legal, não foi legal. E aí chega, mas chega com amor. É diferente de alguém que chega assim, sabe? Tentando ofender e deixar você para baixo. Pior do que você já está. Porque a consciência da gente é o árbitro que diz que se estamos fazendo algo legal ou não. E aí é interessante essa comunicação, não é? Essa função da linguagem, né? A emoção, ela determina muito e é muito importante. Conotativa, a referencial, metalinguística, a fática e a poética. Eu falei aqui sobre poesia em uma outra aula. E tudo é poesia, a natureza é poesia, o outro que está do nosso lado também é poesia. E aí vamos explorar, não é, essa função da linguagem na próxima aula, tá, pessoal? Então vamos ler um poema, já que falei de poesia, não é? De Carlos Drummond de Andrade. Preste atenção aí, rapidinho.
Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. E aí vocês percebem? Pequeno já encerrou o poema de Carlos Drummond. Só que Carlos, o eu lírico que ele criou aqui, ele diz assim, olha, que tem algo dentro dele que está borbulhando, ele deixa inquieto e ele quer falar, não é? E aí é interessante, deixa aí o poema para vocês refletirem, pensarem, imaginarem, tá bom? Então, hora de praticar. Organiza aí um diálogo com o locutor e o receptor, não é? Aquele que é o emissor, o locutor é o emissor da mensagem e o interlocutor que é esse receptor. Organiza um diálogo e, em seguida, fale-se a função do seu texto, do diálogo que você produziu. Foi com a intenção de informar, de convencer, persuadir ou divertir. É importante sabermos essa função. Qual é a função do meu diálogo com vocês, aqui na aula, no momento? É informar, não é? É gerar conhecimento, é persuadir vocês para o aprendizado também, tá, pessoal? Então, quando vocês produzirem esse material, vocês já irão produzindo, vocês já irão identificar. Você tem que ter esse objetivo. Ah, não, vou produzir um diálogo que vai trazer divertimento para quem eu vou ler. Ah, não, eu quero convencer sobre este conteúdo, sobre este assunto, esta ideia. Pode ser também, não é? Ou informar algo. Mas deixo aí essa tarefinha aí para vocês, essa atividade, vocês printam, revê a aula lá no YouTube, tá? Quantas vezes vocês quiserem. E agora eu vou ler rapidinho minha frase aqui que deixo para vocês, né? Lembre-se, conhecimento é poder e pode transformar a sua vida. E vou passar a bola da vez para minha parceira Viviane. Gente, foi uma alegria ficar com vocês aqui no chat hoje. Hoje vocês estavam bem tagarelas, bem participativos. Foi uma alegria poder conversar com vocês. A gente teve aqui a citação de 2 escolas que estão acompanhando, que é a arquiteto Alexandre Muniz de Oliveira e a Escola Divina Espírito Santo, com a professora de português Gilceia. Então, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Os alunos estão aqui lamentando porque a aula está acabando. Eu estou dizendo para eles que tem mais. Tá certo? Amanhã a gente continua com o conteúdo. Foi um prazer e a gente se vê na próxima aula. Então é isso, pessoal. Beijo para vocês e até a próxima aula. Tem mais, aula 2. Tchau, pessoal!